Nascido em 1953 em Mogi das Cruzes e formado em artes plásticas e educação artística, Lúcio Bittencourt iniciou sua carreira artística em 1979 e já produziu mais de 12 mil peças, entre elas 200 monumentos instalados em praças públicas de diversas cidades, e participou de cerca de 2.000 exposições coletivas e individuais no Brasil e no exterior. Bom, eu quando era criança, como não tinha brinquedo, não é? Eu comecei a fazer brinquedo com talos de banana, fazer com talos de inhame, e fui fazendo. Aí comecei a descobrir que isso aí tinha uma vida curta, né? Aí passei a trabalhar com madeira e depois com ferro, e foi acontecendo. Eu acho que o artista no Brasil tem muitas dificuldades, né? E você tem que aprender, o mercado tem normas que você tem que aprender, tem regras que você tem que aprender. E eu fui aprendendo, fui trilhando isso, e o tempo foi passando e você vai enriquecendo, né? Você vai cada dia aprendendo mais, e acabei chegando até aqui onde a gente está hoje. E qual o estilo que você costuma adotar nas suas obras de arte? Como a gente está nessa questão de globalização, a obra ela praticamente entra um pouco no surrealismo, no realismo, né, no abstracionismo. Então, hoje eu tenho um apanhado geral, né, que eu acho que quase todos os artistas estão seguindo essa tendência, que é uma tendência moderna, uma coisa mais contemporânea, né? Então, meu trabalho é tudo isso. E até agora, qual foi a obra mais difícil que você executou? Fiz algumas obras difíceis. Eu tenho um touro de 2 toneladas, empinado só nas 2 patas dianteiras. Eu tenho uma escultura de 25 metros de altura que está no topo de uma montanha, que envolveu guindaste de 90 toneladas para içar, essa coisa toda, né? Então tem tudo. Às vezes você faz uma escultura de 3 centímetros e ela tem tanta dificuldade como uma de 25 metros, né? É interessante. Às vezes a vida é assim, né? Tem coisa que é um pouco mais difícil, tem coisa que embaraça por alguma coisa, e tem coisa que corre solto. Então é como viver. Fazer escultura ou fazer arte de uma maneira geral é simplesmente viver, porque é uma coisa bem simples, bem singela, aí você consegue atingir o ponto que você precisa. A arte de Lúcio Bittencourt explora a sucata das indústrias, realizando-a sem transformá-la, respeitando sua forma original. Suas esculturas caminham entre o abstrato e o figurativo. Através da solda, ele transforma materiais rejeitados em verdadeiras obras de arte. Então, Lúcio, agora você poderia mostrar pra gente um pouquinho das suas obras expostas aqui no Ciarte? Então, essa escultura é uma escultura que chama Ácaros do Pensamento, né? A ideia foi fazer uma peça que simbolizasse essa questão, essa poluição toda sonora, verbal, mesmo de pó, de poluição, essa coisa toda. Então, a ideia foi essa. As informações que a gente recebe no dia a dia que a gente não consegue filtrar, na verdade. Né? E cada dia mais, não é? Por mais que você fuja, por mais que você tente sair da questão urbana, essa poluição ela está entrando na floresta, ela está contaminando. Hoje você tem aí um problema que a natureza, a floresta não consegue mais estar produzindo oxigênio, porque esses ácaros, esse pó, vai fechando os poros que conseguem soltar esse oxigênio para a natureza, né? E aqui a gente tem essa escultura, que são 2 pássaros. Ele é feito com pedal de freio de moto, não é? Porque hoje é uma outra coisa que está muito em moda, acidentes de moto, né? E o freio ele tem extrema importância, e o pássaro tem um simbolismo de paz, de tranquilidade, de uma infinidade de coisas. É um paradoxo, né? Com certeza, a vida é um paradoxo, né? Então o pássaro, se você vê aqui onde você pisa no freio, não é? Então são 2 pássaros juntos, é tipo um acasalamento, né? Porque com essa questão hoje da morte, né? O motoqueiro, existe muitas mortes
através da moto, mas em compensação, através do casal surgem novas vidas, essa coisa toda. Então tem todo um simbolismo, né? Aquela também é uma peça mais ou menos nesse estilo, só que ela segue sozinha, né? Aquela coisa da unidade, aquela coisa única, né? Que o artista, de uma maneira ou de outra, ele é mais ou menos isso, né? Ele é solitário, é quixotiano, né? E essa peça, o pássaro também tem uma infinidade de tipos de pássaros que eles levam uma vida solitária. Tem uns que vivem sempre em casal e tem uns que seguem o caminho só. E de que material foi feito? Isso é aço carbono, né? Isso aqui é um suporte de motor e aqui também é um pedal de moto, né? Com esferas de rolamento, essa coisa toda. Então, essa escultura é uma escultura que eu fiz para homenagear a Paralimpíada, né? Tem uma cadeira de roda, isso aqui é uma peça, é um pé de vela de bicicleta, isso aqui é de rolamento, isso aqui é da suspensão do carro. Então, são peças extremamente industriais, né? E a maioria das peças aqui a gente conhece, que é a questão do pé de vela de bicicleta. Como hoje uma boa parte da sucata ela é plástico, é borracha, essa coisa toda, mesmo as peças de carro, antes o carro era quase tudo metal. O para-choque era de metal, essa coisa toda. Hoje não. O para-choque é de plástico, o painel é de plástico, então você já começa a faltar matéria-prima, né? Então tem algumas coisas que você já nem conhece. Por exemplo, essa peça aqui é uma peça de carro, que eu mesmo não sei em que lugar que ela vai no carro, né? Que essa que eu fiz a roda. Eu sei que é uma peça automotiva, mas eu não sei te dizer de que carro que é, né? Isso aqui é um negócio de carroceria, de carro. Aqui é um negócio, é um garfo de bicicleta, se você ver, ó, tá vendo? Aqui vai, desce aonde vai pôr a roda. Aqui a roda vai no meio. Então é uma sucata conhecida. E tem alguma coisa que a gente não conhece. Parafuso, essa coisa, são coisas naturais que a gente encontra facilmente no mercado. E quanto tempo mais ou menos você demorou para produzir essa peça? Fazer uma escultura é rápido, né? Aí depois tem o processo de polimento, né? O começo eu começo indo atrás do material. Aí eu achando uma peça que me lembre um braço, uma perna, aí a escultura acontece, né? E polimento é uma coisa, a tinta, por exemplo, ela demora para secar, ela tem todo um processo de secagem. Então demora praticamente uma escultura, em média, de 1 a 2 dias para fazer. Você estava me falando que o que demorou mais tempo até hoje foi uma que demorou 1 ano para ficar pronta, é isso mesmo? Eu fiz uma escultura de 25 metros, que é um Bandeirantes, que está em Araçariguama. Ela pesa 15 toneladas e tem 25 metros de altura. Demorei 1 ano para fazer, porque foi feita aqui em Mogi. Foi feito as pernas, o tronco, e depois levou em carretas e montou lá no topo de uma montanha. Aqui em Mogi das Cruzes já há 37 esculturas do artista Lúcio Bittencourt. Uma das suas últimas exposições se encontra aqui no centro da cidade, na Praça Oswaldo Cruz, com 7 obras de arte. Entre elas, esta aqui, com 7 metros de altura. O próximo projeto de Lúcio Bittencourt será a realização de uma escultura em aço carbono, de um cubo vazado, que homenageia o esporte e a ecologia, e será exposto no distrito de Itaiaçupeba.